O Everton, o Pezolato, o Pezolano, vai continuar com o Ronaldo, só que em outros mares? Ô, Du, tô me sentindo traído. Tô triste. Não é só você, não. Nós vamos discutir isso daqui a pouco, aqui nos Donos da Bola, viu, Du? Você tá maravilhoso nesse programa. Esse programa seu tá sensacional. Parabéns. Saúde para nós, com Deus. Beijo. Muito bem, meu povo. Então a gente segue daqui agora, Donos da Bola na tela da Band, no youtube.com/TV Band Minas. Será nosso convidado agora de novo horário, né? Então eu vou continuar falando isso aqui por muito tempo, porque agora a gente cola no Du, sempre à 1 da tarde, e você é sempre nosso convidado. Então, eu vou direto agora para Toca 2, daqui a pouco com Elton Novaes, Ale Oliveira, Thiago Fernandes e Thiago Valu, mas Stefano Marquezine está lá na Toca, treino rolando pela manhã e o Popó traz informações. Alô, Popó, boa tarde. Fala, Everton, pessoal aí do estúdio, todo mundo ligado no Donos da Bola, uma boa tarde para vocês. Olha aqui onde eu tô, na Toca da Raposa 2. Hoje, pela primeira vez no ano, a gente está acompanhando um treino aberto do Cruzeiro. O treinador Pepa liberou pra gente poder ver esse treino intenso, esse treino pegado aqui. Muita correria, debaixo de um sol quente, a galera se doando. Hoje, infelizmente, sem Matheus Vital e sem Wesley. O Vital com uma indisposição, não veio ao campo. O Wesley está fazendo um trabalho de carga por conta de dores musculares. Mas daqui a pouco o Pepa vai ter o time completo à disposição. O DM está ficando liberado. Lembrando que quinta-feira o Cruzeiro joga aqui na Toca da Raposa 2 contra o Juventude, um jogo treino. E o Pepa já está nessa correria aqui, Everton. O que deu para acompanhar aqui é que o ritmo continua intenso. É correria, é gritaria, o Pepa não dá descanso e o clima parece bem tranquilo, apesar do Cruzeiro agora ter pela frente aí uma Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, precisando se recuperar na temporada, uma temporada não tão boa, né, Everton? Mas o Cruzeiro chega com pelo menos preparação física, isso eu posso garantir e isso a gente está vendo aqui, viu, Everton? O Pepa cobra muito, os treinos estão bons e o clima aqui na Toca da Raposa também tá bem legal. Daqui a pouco eu volto, a gente vai conseguir falar com alguns jogadores depois do treino e aí eu volto com alguma exclusiva, eu volto com alguma novidade da Toca da Raposa 2, beleza? Obrigado. Obrigado, Popó. O que acontece é o seguinte, meu povo, eu escutando a entrevista coletiva do Thiago Carpini, depois da vitória do Água Santa para cima do Palmeiras, nesse primeiro jogo da decisão lá no Paulista, e uma coisa me chamou a atenção, que não é novidade, mas quando você ouve de um treinador que tem um time com limitação orçamentária, limitação técnica, e que vai enfrentar um time que raramente perde, e que hoje é o principal trabalho do continente, e aí eu não estou aqui levantando e traçando paralelo entre o que o elenco do Palmeiras tem e o elenco do Flamengo tem, não. Eu estou só dizendo que, coletivamente, o Palmeiras é o melhor time do nosso continente. Aí o Thiago Carpini destaca a questão de ter um time competitivo. Ter um time competitivo. Então, vendo o Cruzeiro e as imagens aliadas às informações do Popó, o que a gente pode esperar é um time extremamente, e tem que ser assim, para compensar todos os outros problemas. A gente precisa ver exatamente um Cruzeiro bem competitivo. Eu vou dar um toque e começar a falar com os meus comentaristas agora exatamente sobre isso. E já abro aqui com o Thiago Valu, porque é o seguinte, Valuzeiro, o Cruzeiro ele pode ter limitação técnica, ele pode ter limitação orçamentária, mas ele não pode ter limitação naquilo que o Água Santa mostrou demais. Eu não estou dizendo que o Água Santa já ganhou o título, cara. Mas competiu demais com o Palmeiras, correu demais, dividiu cada bola como se fosse realmente o jogo do título. E é o primeiro jogo. O Cruzeiro não pode faltar o Cruzeiro, exatamente isso que o Thiago Carpini cantou lá. Boa tarde, Valuzeiro. Boa tarde, Everton, amigos. E é o seguinte, para isso o Cruzeiro precisa de estar nos cascos fisicamente, né? Para conseguir competir no nível mais alto, o Cruzeiro pode perder e vai perder para muitos times tecnicamente, para outros trabalhos até em termos de entrosamento, mas o Cruzeiro não pode perder na vontade e no empenho, né? E não basta apenas ter vontade, né? Eventualmente pode-se correr errado. Para isso é minimamente necessário que o Pepa consiga dar uma organização nesse curto tempo que ele tem. E também tive a oportunidade de estar hoje na Toca da Raposa 2, trabalhos de finalização, muitos confrontos, duelos, 7 para um lado, 7 para o outro, campo reduzido. O Pepa tentando ao mesmo tempo dar intensidade, fazer com que os jogadores pouco a pouco entendam as suas ideias. Afinal de contas, amanhã vai fazer apenas 15 dias do desembarque do Pepa em Belo Horizonte, sendo que ele trabalhou a primeira vez com esse grupo na quinta-feira.
Daqui a pouco a gente volta com o Popó lá da Toca. Agora, Ale, daqui a pouco, inclusive, tem exclusiva. Inclusive, tem exclusiva conosco aqui na tela dos donos da bola. Ale, quando o Pepa chega e é perguntado sobre o que ele encontrou de elenco, ele fala que encontrou um elenco acima da média. Aí você vai discutir o seguinte, mas, pô, acima de que média? Né? Acima da média dos elencos do Brasil, seguramente não. Acima da média dos elencos que ele já treinou, seguramente sim. Seguramente sim. Ele tem jogadores de qualidade. Se o Cruzeiro compensar nisso que nós estamos falando aqui, Ali, já te deixa um pouco mais otimista, mesmo tendo um trabalho sendo iniciado agora, te deixa um pouco otimista para a sequência da temporada? Muito boa tarde, HG, boa tarde, Scoralix e amigos. Chama. Scoralix! Olha, o Scoralix, deixa eu te falar uma coisa. Os otimistas estão achando que o mundo vai acabar em merda, os pessimistas estão achando que a merda não vai dar para todo mundo. Fica atento aí com... Olha, tô parecendo aí, ó, esse nunca foge, hein? Um hidrante de tudo. Tá mesmo, parecendo um corpo de bombeiros. Tá. Obrigado. Salvar a vida de Copacabana. Mas o corpo de bombeiros que tá aparecendo é o caminhão, né? É o caminhão. A carreta, né? Samu, uma magreza em pessoa. Soletre SAMU. Samu. Eu não sei qual é o nome desse homem. É um magro aí que tem. Qual que é? Você não sabe, né? É o show da Chamu. Obrigado. Cala essa boca. É a minha vez. O HG, a gente falou que... Né? Não, eu lembrei. Que desde que o Cruzeiro começou a ser montado, esses caras que o Cruzeiro trouxe, que ele fez a aposta aí, se eles jogassem o que a gente já viu eles jogarem, né, no auge da carreira, o Cruzeiro ia passar longe da zona do rebaixamento e ia brigar por Libertadores. Se esses caras jogassem o que eles jogaram no ano passado, o Cruzeiro ia cair. A gente falou isso aqui claramente. O Pesolano atrapalhou bem esse processo, cada vez mais a gente vai descobrindo os porquês, né? E agora parece que o Pepa aí tá tentando colocar todo mundo aí no trilho, tentando buscar esse ponto mais alto da carreira desses caras aí que devem formar a base do Cabuloso, ok? Agora, dentro disso que você estava falando, que o treinador do Água Santa estava falando, é o seguinte, hoje se você correr a parte física, você está no jogo. Se você correr certo, que é o que o Valu falou, que é a parte física mais a parte tática, você está muito próximo da vitória. E se você tiver junto com tudo isso, a parte técnica, você vai bater campeão. O futebol não é pro Cruzeiro, não. O futebol de hoje é assim, e a gente tem visto isso cada vez mais, né? Então, acho que essa é um objetivo dessa comissão técnica e acredito que desses jogadores também, agora com sequência, com mais confiança, com mais minutagem e entrosamento, eu acho que eles vão buscar isso daí e eu acho absolutamente viável que o Cruzeiro trabalhe assim no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou voltar com o Elton e com o Thiago Fernandes para a gente falar também mais sobre o Cruzeiro, até porque o Stefano volta dentro de instantes para a gente falar mais e trazer, inclusive, uma exclusiva aqui nos Donos da Bola. Mas eu queria só passar com você, Eltinho, sobre o meia Johan. Desfalque no Atlético, o departamento médico do clube confirmou, então, lesão no músculo posterior da coxa para tirar aí o Johan dos próximos jogos. Ou seja, a gente fala de elenco reduzido e aí, cada semana um probleminha novo. A cada semana um probleminha novo. Aí o Johan entra bem, aí quando todo mundo imagina, agora vai, aí machuca. Que pena, né? Que fase! Que pena, que fase. Ontem a gente destacou aqui a oportunidade que o Johan acabou aproveitando, que no início da temporada, todos aqui, eu vou colocar de forma geral, todos falaram que o Johan poderia ser aquele jogador que sairia ao longo da temporada. E o Johan acaba sendo aproveitado numa decisão do Campeonato Mineiro. O Mineiro. Valu não falou não, hein? Beleza, o Valu não falou não. Obrigado, Thiago. Aí a gente segue... Mas o Johan falou. O Johan falou, exato. Mas seguimos. O cara tem essa oportunidade, vai bem no jogo decisivo, faz um gol e acaba se machucando. Coisas do futebol. Uma pena para ele, uma pena também pro Cudê, que estava acreditando no potencial dele, e do torcedor do Atlético também, que já estava vendo o Johan de uma outra forma, bem diferente daquela que muitos aqui dentro do programa, jornalistas que analisam futebol, falaram que não viam o Johan tendo essa possibilidade. Mas enfim, não tô alfinetando ninguém, não. Eu tô colocando. Talvez ele não te considere jornalista, né? Eu não sou jornalista. Eu não tô nesse bolo. Eu também não. Também não tô nesse bolo. Estamos juntos aqui, não é esse o sentido. É o sentido de que a análise que a gente fazia naquele primeiro momento, a gente que acompanha futebol, que vê o que o Johan fez na temporada passada, o que ele poderia entregar ao Atlético, a gente analisou que ele seria aquela
carta fora do baralho. E não, a gente queimou a língua com o Johan sendo bem aproveitado dentro do é que Atlético. a gente só analisou o que ele entregava, O que ele né? entregava até na temporada passada não dá pelo pra- Bragantino, né? E pelo Atlético também. Mas uma pena, eu espero que ele se recupere logo. É curioso, Thiago, porque o Johan, outrora preterido por grande parte da torcida, cara, é um cara útil no esquema do Cudê. Por quê? Porque ele conseguiu se encaixar muito bem, HG. E no Movimentação? E no jogo Intensidade? passado, ele inclusive coroou isso com um gol. Eu acho que mais do que isso, ele conseguiu se encaixar na ideia de jogo do Cudê. A forma como o time do Cudê joga, talvez só não tenha espaço mesmo pro Natan, que é um jogador que deve sair em breve do Atlético. E Quem? Natan. Ah, Inclusive Reunião tem uma informaçãozinha sobre isso. é do Natan Pescador? Pescador. Já quer Pescador. já quer meter essa agora? Você que manda. Então é o Aqui seguinte, você é o já vem chefe. com a informação, atenção chupinhador, você que fica tweetando aí, não dá crédito pra ninguém, o Thiago vai falar, então você já pode preparar aí, digitar, e tem que dar crédito, amigão, senão você fica como fodão, e eu vou mandar recado sim, que você não dá crédito, e você sabe que eu tô falando de você, pois não, a informação é sua. Ele ainda não se decidiu, HG, e ele tá pendendo mais pra ficar em BH. O quê? Mesmo com a proposta Mas a do reunião Grêmio. do pai dele lá agora rolando no Ele Grêmio. tem uma reunião agora com o Grêmio. O Grêmio vai tentar convencer os familiares do Natan, mas hoje, antes dessa reunião, ele prefere a permanência em BH do que a proposta que foi feita pelo Grêmio. Isso não entra por na alguns cabeça. motivos. O Johan é um estímulo pra ele, Por pô. alguns motivos. A proposta do Grêmio, de acordo com as pessoas mais próximas do atleta, ela não tem luvas e só o salário que seria inferior ao que ele recebe hoje no Mas com Atlético. 3 anos de contrato. 3 anos de Mas contrato. é o que são os motivos que ele pensa. E a partir de janeiro do próximo ano, ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube, o que faria com que ele pegasse uma eventual luvas para negociar os direitos O econômicos Atlético dele. manteria algum percentual? Manteria. A Quantos? negociação, eu não sei ainda, cara. Eu pedi para várias pessoas, mas ninguém me quis me contar ainda. Mas a negociação é a seguinte: o Atlético teria manutenção de um percentual dos direitos econômicos e não vai receber absolutamente nada caso essa negociação saia. Hoje, a negociação é para manutenção dos direitos econômicos do atleta. Nós vamos manter um percentual, o restante vai ficar com o Grêmio. Ô, Valuzeiro, não entra na minha cabeça, eu já dei esse exemplo aqui. Eu teve uma época que a gente frequentava a toca em dias de treinos, o Elton também frequentou várias vezes. Então, vez por outra, eu estava lá e aí umas 2, 3 vezes que eu fui num período de uns 15 dias, eu já contei isso aqui, eu vendo o Leandro Domingues treinar em separado lá, todo mundo treinando lá de cá, só ele separado. Foi, porra, cara, que coisa desagradável. Aí ali tinha uma quizumba entre a direção e ele e tal. Coisa desagradável, cara. Todo mundo treinando lá de cá e o cara em separado lá e tal. Acho que até na época o Genta, que era nosso editor-chefe aqui, e aí eu achei estranho e tal. Só que nesse caso do Natan Pescador, Balu, eu acho que ele, Natan, ele não é obrigado a sair, tem um contrato aqui, não tem ninguém chegando a faca no pescoço dele. Mas aqui ele não vai jogar, Balu. Ele vai ficar só treinando aqui. Isso para a carreira dele não me parece uma coisa muito inteligente. Independente do contrato que ele tenha financeiramente, o jogador de futebol, seu instrumento de trabalho é o corpo, obviamente. Ainda que ele olhe para o Johan, por exemplo, como citou o Alê, com esperança de participar em algum momento. Mas quando ele participar, ele vai estar sem ritmo de jogo, se essa eventual oportunidade acontecesse. Ele está tendo um chamado de uma equipe, de um técnico que já entrou em contato com ele também, que quer contar com o futebol dele. É bem diferente. Repito, ele tem todo o direito de querer manter o seu contrato, mas eu considero que esportivamente é um pouco de falta de ambição do jogador. Mas aí é de cada um, né? Por exemplo, eu gosto sempre de na trazer minha pra onde? consideração. No reality. O nosso reality. Reality, ok? Aliás, a Kay terminou o namoro, você viu? Que? Terminaram com ela. O Caipira lá. Chateado. Aquela menina do Big Brother que tem uns dentão grandão. Tem o quê? Aliás, você precisa. Ok, você tem que procurar o Gustavo Beligoli, né? Ok. Você botar uns dentes para. Pô, seus Gustavo dentes é tão bom, grandes. Gustavo é Gustavo bom. Beligoli é bom. Um beijo pra você, Gustavo Beligoli. Que aliás eu vou postar no meu Instagram daqui a pouco um vídeo que ele fez sobre esse chapéu aí que algumas redes de odontologia estão causando um estrago na vida do Ô, povo. HG, deixa eu Pois te falar não, uma coisa. Talvez reality. você já tenha visto essa situação em algum momento da sua brilhante carreira. Comunicador qualquer um, que ganha um salário, bom sim, salário. bom salário. Bom salário. Mas ele não é bem aproveitado na empresa. E assim, aí é um problema da empresa, irmão.
É o problema da empresa. Eles lá. Conhece algum caso desse assim? Ah, já ouvi falar, não que pô, assim, hoje, mas E aí o cara pega o seguinte, fala, vou sair. Não, não vou, cara. O cara tá me pagando em dia aqui. Sabe, eu tô numa empresa grande. O cara não quer me aproveitar, o problema é dele, irmão. Você que tá jogando dinheiro fora. Também é direito do cara pensar assim. Eu não pensaria. Sim. Se acontece comigo, eu não pensaria. Mas eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Exato. Então, é errado quem fez esse contrato. Não é o Natan. Concorda? Concordo. Você concorda? O que você acha? Eu não concordo. Não, Você já viu esse caso? Não, já conheço alguns. Essa questão do alguns Natan modelos. parece que é a sorte sorrindo pra ele. E eu vou falar o porquê que eu acho que é a sorte sorrindo pra A ele. sorte já sorriu pra você? Já, várias vezes. Hoje ela Continua sorri pra mim. sorrindo, Olha né? que gracinha. Sorri Olha pra isso. mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal inteiro. Pode, olha, só uma coisa. Só pra rapidinho. completar essa É que, questão como da o sorte. contrato é de 3 temporadas, talvez no frigir dos ovos ele receba mais do que ele vai receber no Atlético. Não, isso é de fato. É que o grande negócio, HG, é que, embora seja, o dinheiro vai desvalorizando, né? Não precisa dar uma aula de economia aqui agora, mas enfim. A questão vai ficar algo próximo de 2 milhões a mais o contrato do Grêmio. Então, talvez seja um pouco mais interessante Ô, Thiago, ir pro Grêmio Não, nesse mas ele momento. aposta que no começo do ano que vem ele vai pra outro clube. Reforçando essa questão do Grêmio, o Renato Gaúcho já fez contato com ele. O Renato Portaluppi, que tem uma facilidade de alavancar aqueles jogadores que estão Recuperar, né? em outros clubes, meio preterido, tá encostado. E o Renato vai lá e sabe Já trabalhar pensou, o Natan com deve estar esses pensando, caras. eu vou lá, vou ter que jogar. Aí também já dá muito trabalho. Se tiver então, que mas jogar, aí aí se- já... aí, Será que a pescaria se ele é já longe? se ele já tá com esse pensamento aí é porque tá na profissão errada, né? Aí E já dá pra pescar no Guaíba também, buscando. né? Dá, Então, dá. Ale, o que eu acho é o seguinte, ele pode estar desperdiçando uma grande oportunidade para a carreira dele. Renato Gaúcho, que a gente tem nossas críticas, o Thiago defende muito ele. o Thiago mas nunca critica. então, Caseiro, mas fala. o Renato já salvou na carreira o Jael. O Jael era um cara que estava já encostado. Tá no O Renato- Náutico hoje. Não, tá no Náutico hoje. O Renato foi lá e fez ele ser protagonista em uma reta final de Libertadores. Exato, eu lembro. Então, cara, o Natan, ele poderia estar vendo isso dessa forma. Ah, mas É a cada um oportunidade que eu tenho. Cada um Cara, é vê, o né? Grêmio, velho. Ele vai jogar do lado do Soares. O cara tá jogando Um fora. grande time, grande lugar. Tem uma tia lá chamada Tia Carmen. Tia não sei se Carmen, você- boa, Beijo. beijo, Tia Carmen. Beijo pra ela. Beijo. Grande Tia Carmen. Inclusive tem uma casa aprazível, né, Lê? Tá, ela Comer um churrasquinho, uma chuleta. recebe. Uma chuleta, né, Lê? Tá deliciosa, hein? Deus me perdoe. Aí, tomara que os coralitos tá dormindo nessa hora. Tá doido. Ai, papai! Deixa eu voltar pra toca 2, Stefano Marquezine. Ô, Popó, tem jogadores aí pra falar com a gente, então chama aí, chama! Everton ficou de volta aqui na Toca da Raposa. Agora, como você pode ver, sem jogador no fundo, treino acabou, treino intenso, os jogadores saíram, a gente debaixo desse solão aqui, não tem um aqui que não esteja pegando as águas aqui pra aproveitar, viu, Everton? Mas, ó, a gente saiu daqui com uma boa impressão do que o Cruzeiro pode fazer nessa temporada. Time muito intenso, um time que correu muito, um time que se entregou muito, treinos de finalização, treinos de marcação, 2 passes, enfim. A gente acompanhou muita coisa aqui hoje, deu para ver um pouco do estilo do treinador, o português Pepa, aqui no Cruzeiro. A gente conversou também, Everton, com alguns jogadores. Conversamos com o Marlon, lateral esquerdo, conversamos com o zagueiro Luciano Castan e com o volante Felipe Machado. Machado que foi destaque no confronto do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, né, no último amistoso. Cruzeiro que tem mais um jogo treino para ser feito antes da sua estreia contra o Náutico na Copa do Brasil e contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vou deixar vocês aí com os jogadores, Everton, e já me despeço aqui porque eu preciso de voltar, cara. Ficar debaixo dessa lua aqui tá complicado, viu? Um abraço para todo mundo no estúdio e boa tarde para vocês. Brinco aí com os guris aí que acho que do grupo agora eu sou o único, né, que de 2020, que nem eu falo, eu brinco, o Rui, muito osso aí, né, agora aproveitar a parte boa, né, desfrutar como o Pepa sempre pede, né, nos treinos e no amistoso ele pediu, né, pra gente desfrutar do momento, né, aproveitar, ser feliz dentro do campo e levar alegria pra torcida. O trabalho do Pesolano é um trabalho mais agressivo, questão de marcação, um jogo que a gente ficava um pouco mais mano a mano. O Pepa gosta de um jogo mais posicional, mas com mais intensidade com a bola também. Tem um pouco mais dessa posse, não jogar em tanta transição assim. Mas, como eu disse, a gente vai ter que se adaptar porque, por exemplo, a gente tem um jogo de Copa do Brasil contra o Náutico, que a gente vai esperar o adversário vir de uma maneira,
e depois tem que jogar em Itaquera contra o Corinthians, que é outra maneira. Toda a partida vai ser difícil, nunca vai existir uma partida fácil, mas a equipe se comportou muito bem, soube fazer a partida da melhor forma possível, buscar a virada na partida, e isso é um ponto positivo, né? Ter uma equipe forte, preparada para passar por todas as situações dentro da partida. Ô, Valuzão, Everton, agora começam de fato os testes mais pesados. E aí, eu nem acho que o Náutico seja, não é nenhum tipo de desprezo ao adversário, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que em relação ao que vai encontrar a partir da sequência, já com o Corinthians na Arena Itaquera, e depois, pelo menos os 10 primeiros jogos são cascudíssimos. Agora, de fato, começa a temporada para o Cruzeiro. É uma pena o Pepa ter chegado só agora, hein, Val? Eu vou bater na tecla daquilo que eu já disse, né? Independente do que aconteça no ano, do que acontecer de resultados, lá no final de 2022, mas como que se interrompia o trabalho de um técnico que venceu, que conquistou o acesso, mas que já demonstrava ali, seja por cansaço, seja por outras ambições, né? Eu vou sair em dezembro, né? Eu acho que o Cruzeiro perdeu 2 oportunidades, uma no final de dezembro e outra após aquele jogo contra o Pouso Alegre, como disse o próprio Pedro Martins, quando ali foi-se visto que não deveria seguir o Paulo Pezzolano. Pouco tempo para o Pepa trabalhar. O Cruzeiro vai começar efetivamente a temporada, um jogo eliminatório contra o Náutico, o Corinthians na sequência. O Cruzeiro joga contra o Náutico no dia 13 e o Corinthians no dia 16. Depois tem uma semana para se trabalhar, aí enfrenta o Grêmio em casa, enfrenta o jogo de volta do Náutico. Nos 10 primeiros jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro tem Red Bull Bragantino, tem América, tem Flamengo, tem Fluminense, tem Santos. Então, a temporada vai começar e é um peso muito grande para o Cruzeiro, que não tem nada desse trabalho que foi defendido pela gestão de futebol do Pezzolano permanecer nos 3 primeiros meses. O Pepa começa do zero. Não tem nada do Paulo Pezzolano que ele possa aproveitar, até porque ele não conseguiu desenvolver muitos jogadores que chegaram com essa expectativa no Cruzeiro. A grande questão é que chegou um momento, o Eltinho, que eu não sei se foi o Gabriel que disse, que o Pezzolano participou do planejamento, mesmo não ficando, participou do planejamento. Não sei se indicou jogadores. Fato é que o Pepa chegou e os jogadores já estavam aí. E o Pepa vai chegar e vai ter que trabalhar com o que está aí. E aí foi o Pedro Martins que disse isso, né? Isso. E aí, na sequência, que ele vai identificando as necessidades e aí vai chegar e procurar a direção e falar assim, olha o problema de se trocar, essa é nova, viu, Ale? Eu tô que nem o Elton hoje, minha voz não tá muito boa. Então, essa é nova, né? É o problema de se trocar o pneu com o carro andando, né? Porque o Pepa, o carro vai estar andando. Então, mas essa foi meio diferente, não foi, não? E aproveita para falar para mim se você se sentiu traído com o Pezzolano para o Valladolid. Eu acho que essa história do Pezzolano, tá mal contada, tá muito mal contada. Ela é muito mal contada. Eu queria de verdade escutar o Pezzolano explicando toda essa situação. Porque pós saída do Cruzeiro, ele não deu nenhuma entrevista. Ele despediu e depois não deu uma entrevista para a gente entender o que realmente aconteceu. Mas ele falou na coletiva pós-jogo do América. Não, mas eu tô falando uma coletiva, né? Despedida não conta. Tem calor, é muito diferente. Eu falo uma pós, para a gente entender tudo o que aconteceu. Por exemplo, hoje eu queria uma explicação dele. Hoje eu queria entender como que foi essa ponte. Porque ele era funcionário do Cruzeiro, ele é demitido pelo Cruzeiro. O Cruzeiro analisa que pós a partida contra o Pouso Alegre, aquele treinador contra o Pouso Alegre, o Cruzeiro identificou, é a palavra da administração do Cruzeiro. Oficial. Oficial, que naquela partida ele já não funcionava mais para o Cruzeiro. Aí agora eu pergunto, inclusive vocês no jogo seguinte foi o melhor jogo do Cruzeiro. Melhor jogo do Cruzeiro, né? Contra o Atlético, que é muito da entrega. Né? A gente falando da entrega, né? A entrega também dos jogadores do Pepa também surgiu contra o Bragantino. Então a entrega, e o Popó falou muito de entrega no treinamento. Então a gente entende que os jogadores do Cruzeiro, eles já entenderam essa questão da entrega, que precisa se superar. Agora, voltando à situação do Pezzolano, quando eu penso o seguinte, para a administração do Cruzeiro, aquele treinador já não sabia mais trabalhar com esses atletas do Cruzeiro e para isso ele não servia. Aí, 15, 20 dias depois, ele serve para ser treinador de um time na Espanha que luta contra o rebaixamento. Eu queria entender isso, ouvir também do Cruzeiro, por que ele não funcionava
para o Campeonato Brasileiro, mas agora ele funciona para a La Liga. Gostaria você quer responder o coleguinha? Não, eu só tenho uma coisa que me chamou muito a atenção, muita atenção. Logo no início da coletiva, o Valu vai lembrar muito bem, ele fala o seguinte, que ele já não aguentava mais de saudade da família, dos filhos, lembra? Chegou até a se emocionar. Lembro. E isso aí me ganha muito, porque eu vou falar isso aqui, os Coralix vai ficar bravo, mas é verdade, eu não sou um profissional, eu sou um amador, eu amo o que eu faço. Agora, eu não amo nada... Então não é amador, é amador. Amador. Eu não tem nada que eu ame mais do que a minha família, ok? Então ele falou do filho ali já me caguei. Mas para um pouquinho, se ele não aguentava mais, que ele estava com a cabeça longe, que o negócio do filho, que o negócio da família, e aí na sequência ele vai para a Espanha, eu não sei. Cara, então, tá um pouquinho mais distante até do Uruguai do que o Brasil, não sei, né? Então que nós estamos diante de... Me lembra um pouco uma versão aí mais emocional do VP. É a mesma coisa, cara. Entendeu? Porque é o seguinte... ele queria buscar o filho na escola também. Eu, sinceramente, mas da Espanha não, aqui na escola. O torcedor do Cruzeiro, o autêntico torcedor do Cruzeiro, é que nem minha filha, irmão. Eu posso criticar minha filha, mas ai de você se você criticar. Ai de o você. pertencimento. Exatamente. Então eu posso criticar minha filha. Você não. O torcedor do Cruzeiro sabe que essa história tá cheia de pontos. Tá azeda. Lógico. Sabe que o Cruzeiro o torcedor sabe que foi enganado. O torcedor sabe. Sabe, Valu? Mas ele sabe. Não, eu não acho. Mas... O torcedor sabe. Tá falando a mesma coisa que não tem problema. É questão de opinião. Independente de torcer pro Cruzeiro. Eu converso, eu não estou generalizando. Sim. Mas muitos sabem e sentem que foram enganados. Por quê? Cara, enquanto nós estávamos todos aqui pensando que o problema estava nos jogadores, e inclusive no ar ou até fora do ar, a gente falava assim, porra, será que esses caras estão querendo fritar o Pessolano? Será que esses caras estão pegando muito, o Pessolano está pegando no pé deles exigindo demais no treino, e esses caras estão de saco cheio? Aí o Alê falava, porque os bolas são complicados, porque esses bola aí, são bola rodado. Então o Pessolano, quando tinha um time mais limitado, ele era o dono do vestiário. Com os bola mais rodados, é meio complicado. Então a gente começava a imaginar um monte de coisas, cara, quando na verdade o negócio já estava definido. Encaminhado, gente. Tudo encaminhado. E agora, depois o Alê me dá essa aqui, e é realmente uma ótima lembrança. Você fica até sentido quando o cara diz isso, o cara tá indo pra Espanha, cara. Porra, peraí. Você quer falar alguma coisa, ô Thiago Fernandes? Ô HG, eu me senti muito incomodado com essa história ontem, porque é exatamente isso. A gente estava aqui criticando o Pessolano, criticando o trabalho que era feito no Cruzeiro, e já estavam Cruzeiro e Pessolano, ou melhor, gestão do Cruzeiro e Pessolano, com a cabeça no Real Valladolid. E aí, sinceramente, olha, o que ele fez pra mim, pelo menos pra mim, não tem perdão. É algo que coloca ele no mesmo patamar pra mim do que a diretoria tinha feito. Eu achava a diretoria mal responsável pelo início de temporada em que o Pessolano não estava com a cabeça aqui, estava com a cabeça em outro lugar. Agora eu coloco os dois no mesmo patamar. Acredito que o Pessolano tem a mesma responsabilidade da diretoria do Cruzeiro com o que foi feito aqui nesses 3 primeiros meses. Para mim, um absurdo o que foi feito nessa gestão da ida do Pessolano para a Espanha. Se ele preferia estar lá, então que já tivessem tirado ele no final do ano passado, que já tivesse pensado em levá-lo no fim do ano passado. Agora, da forma como foi feito, para mim é muito amador de fato. E só uma informação rapidinha, o HG, sobre isso, ele vai com um contrato até junho agora, com renovação automática caso o time consiga se livrar do rebaixamento. Mas, sinceramente, torço para que o time seja rebaixado lá e que o Pepa vença todos os jogos que ele puder aqui para mostrar pro Pessolano que a troca dele foi muito pior. A visão do Valu é diferente. Eu tô curioso para saber a visão do Valu. Eu também tô. Vamos chamar o coleguinha para falar. Valu, a câmera é sua, o espaço é todo seu, fica à vontade, inclusive com o tempo que você precisar. O que eu não gosto na saída do Pessolano continua sendo a tomada de decisão tardia, na minha opinião. Deveria ter acontecido a troca no comando em 2022. Mas um técnico interino não seria bom? Tá, o que o Pessolano foi, se não um interino, entre aspas, de luxo que conheceu o elenco até a saída dele? Ele foi o interino. Então, acho que o Cruzeiro teria condições de colocar um profissional adjunto, enfim, o Cruzeiro tem muitos funcionários para conseguir tocar um time, até a diretoria que disse que em dezembro, quando foi avisada disso,
já começou a monitorar o mercado de treinadores. A mim, particularmente, se o Paulo Pezzolano assumisse qualquer outro clube, no Brasil ou no exterior, como provavelmente vai acontecer, não me incomoda. Só acho que é importante ponderar o seguinte, como que seria o discurso? Eu só não acho que o Cruzeiro fez de propósito uma temporada tão ruim até aqui e nem o Valladolid fez uma campanha tão ruim no campeonato espanhol para que tudo casasse assim harmonicamente. Eu acho que deve ser levado em consideração também os resultados no futebol. Não sei se essa diretoria que, na minha opinião, já disse em outras oportunidades, falhou ao manter um técnico que não estava 100% focado por tanto tempo, se não manteria mais se os resultados fossem acontecendo. É apenas isso. Como é que fica o Ronaldo nessa história, Ale? Eu acho que ele é o cabeça de tudo, cara. Ele, quando a gente ia no Mineirão no ano passado, completamente lotado, uma festa linda da torcida do Cruzeiro e tal, você, não sei se chegou a ver, mas tinha gente que olhava mais pro camarote onde estava o Ronaldo do que pro campo. O Ronaldo tinha o Mineirão inteiro gritando o nome dele, porque realmente é um trabalho muito bom, que deu tudo certo e parabéns. Agora, quando as coisas acontecem de uma outra maneira, e realmente agora a fase do joguinho é muito mais difícil, eu acho que é natural que ele receba as críticas. Com relação ao futuro do Pezzolano, realmente, a gente está acostumado, o futebol é isso aí. Tem os caras, uma hora é o clube que manda embora, outra hora é o treinador que vai embora. O que eu não consigo engolir, vou repetir aqui, porque o Valu não tocou nesse ponto, é o discurso dele, quando ele fala da família, muito próximo do que falou o Vitor Pereira, falando da sogra. Ele chegou a se emocionar no começo da entrevista coletiva, falando do filho, da família, não sei o quê. Isso aí eu não entendi. Não, mas assim... por isso que eu falei que nós sentimos todos... Eu me senti... Tá, eu vou tocar no assunto porque eu fui citado pelo Ale. Eu acho que assim, que tempo seria esse? Ele teria que ficar quanto tempo para cuidar da família? Então, assim... Da mesma forma que não consigo fazer cálculo com o dinheiro dos outros, não consigo fazer também medição de sentimentos familiares. De repente, esses 15, 20 dias já serviram para que ele matasse a saudade da família. Tá bom, não, vocês podem discordar, mas então pedia 5 dias pro Cruzeiro e voltava pro Cruzeiro. Ué, pedia 5 dias de folga e voltava pro Cruzeiro. Vocês estão misturando maçã com laranja. É que ele falou uma coisa e fez outra, só isso. Ele foi em 2 reuniões da escola do filho dele, pegou e falou assim, nossa, que é chato demais, tem que voltar a trabalhar, vou lá pra Espanha. Não, ele foi ironizando, ele foi 100% conseguem medir incoerente. sentimentos, só que então vamos Não, a questão não é sentimento, pra mim ele foi incoerente. Eu queria só entender o porquê ele não serve pro Cruzeiro jogar o brasileiro, mas ele serve para salvar o Valladolid na Espanha. Só isso que eu queria entender. Não, porque ele não quer. É só por isso. É porque ele não quer. Agora, esse é um direito dele. A diretoria que ficou com ele está errada. Agora, ele usar a família dele para justificar isso, para mim, isso aí é loucura. Eu não acho que ele fez isso, só para deixar bem claro. Não, ele fez isso. Ele fez, não é que ele... Não, a minha opinião... Mas só botar a coletiva aí. A minha opinião é que não. Ele citou a saudade dos filhos, etc. Ele não falou, vou ficar 6 meses sem trabalhar. É só isso. Ele comentou que ia ficar um longo período. Ele ia ficar um período, É só a gente puxar aí. Ele não citou pode puxar, Elton. Agora ele falou que ficaria o ano inteiro sem trabalhar. Ele fala que ele queria ter a oportunidade de poder buscar os filhos na escola. E em 15 dias você não consegue buscar os seus filhos? Não, você desculpa. Gente. É minha opinião. Tudo bem, Valu, mas aí com a sua opinião você está brigando contra os fatos. Não. Gente, puxa aí a coletiva. Pode puxar, Deixa eu ouvir o coleguinha do lado aqui. Não, eu já falei, eu quero que esse cara seja rebaixado da Espanha. Isso, mas você deseja merece. Pra mim, o que ele fez aqui é desonesto, então que ele seja rebaixado. E hoje eu tenho estofo tranquilo aqui, ó, pra bater no peito e falar, foi desonesto com o Cruzeiro, que seja rebaixado do Real Valladolid. Desonesto, cara. Pra mim ele foi desonesto. Como você disse, é a minha opinião. Você pode brigar com Deixa eu fazer uma pergunta, já que eu pegando a carona que o Thiago disse agora, quando o jogador fica no trote ladrão, que o Ale usa carinhosamente a frase que tem jogador que rouba, né? Que rouba. Você está se matando em campo e eu estou escondendo atrás da marcação, fugindo da bola, migueloso e tal. Isso não é um tipo de traição? É isso que eu tô falando. Eu acho que a atitude dele, quando ele faz isso 2 semanas depois, foi de trairagem. Eu vejo ele como um traíra, de verdade. E um erro gravíssimo, como o Thiago já colocou, até amador da diretoria do Cruzeiro. Exatamente. A diretoria propõe e você aceita, cara, algo errado.
Então, enquanto a gente critica o Pessolano escalando jogador improvisado, ele estava improvisado no comando técnico, gente. É autossabotagem. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, aí a opinião também, o Valu vai me respeitar, como eu respeito a opinião dele. Ô, gente, vou contar uma coisa pra vocês. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, mas a instituição, por mais que ela esteja sofrendo, e aí naturalmente que isso aconteceria, sofrendo com o fato de ter desvalorizado a marca e tal, nós estamos falando de um clube gigantesco, gente. Tratar o Cruzeiro com desdém, tratar o Cruzeiro como barriga de aluguel, não, sinceramente, isso me incomoda demais, velho. Onde é que tá o Valladolid? Onde é que tá o Cruzeiro na história? Me ajuda aí, ué. Me ajuda aí. Eu vou para um rápido intervalo, atenção, hein? O Elton já está aqui apurando informação sobre Mineirão. O Cruzeiro apresentou uma proposta ao Mineirão, uma outra proposta. O Mineirão havia apresentado uma contra ao Cruzeiro, que tinha enviado uma primeira proposta. O negócio está caminhando, mas até agora ainda não temos atualização, mas o Elton está ali tentando algo de novo. 2 minutos e 40. É só isso. E na volta a gente fala desse assunto aqui. Será que vai haver acerto entre Cruzeiro e Mineirão? É daqui a pouco, até já. Fala rapaziada, break nos Donos da Bola, o programa tá quente, hoje ainda tem muito assunto no próximo bloco, então fica aí, tem muita coisa pra falar. Sobre essa questão do Pessolano, eu vou falar desse primeiro, porque tem gente mandando aqui no chat, o Gustavo Prado mandou, Cruzeiro virou o time B do Valladolid. Rapaz, tem superchat? Ih, cadê? Deixa eu tentar achar aqui, Andrezão. Mas se quiser ler de novo aí. Aqui, ó. Felipe da Mata falou. Thiago mais lúcido do programa. Qual Thiago? Depende disso também. Qual Thiago? E mandou abraços do Canadá. Abração, Felipe. Superchat, ó. Isso aí, rapaziada. Continue mandando superchat que eu vou ler. Tem. Superchat é prioridade aqui na casa, viu? Enquanto isso eu vou tentar pegar o outro, mas tem um outro comentário. Tem um outro comentário aqui, ó. Andrezão, tem como você jogar no estúdio rapidinho? Fala, HG. Eltinho. Oi. A Simone de Santa Luzia falou que almoça todos os dias vendo os Donos da Bola, mandou um abraço. Abração. E perguntou onde você compra esses tênis. Que ela acha lindo. Bonito, né? Ela quer comprar pro cachorro dela. O cachorro dela. Não, tem as muito bonitas. Eu tenho de várias cores e modelos. Cara, eu não sei o nome da loja, cara, mas eu posso falar a marca? Que aí fica mais fácil? Pode, é da Headley. Headley. Aí é pro dono do Merchan. Aí paga aí pro dono do Merchan. É fácil de achar. Pagando com abraço. E Eltinho, @Elton85. eu acho que a gente devia fazer uma planilha aqui com todos os tênis que o Eltinho vai vir, todos os dias. O HG tem muito mais. Não, mas você tem um estilo um pouco ousado, peculiar. Pode falar peculiar, estranho, rústico, feio, ruim. Só para o rústico. Você quer emprestado? Fala, irmão. Você quer emprestado para ir pra noite? Anos 80. Tô esperando um chegar na minha casa, né? Pô, anos 80. Anos 80. Anos 80, total. Você calça quanto, Eltinho? 39,40. Vem cá, vamos ver se é o pé maior que o meu. Aí cabe no pé de ninguém isso aí. Na mesma praça. Que isso, irmão, concorrente. Fechou? Vamos voltar pra TV. O Cruzeiro havia apresentado uma proposta, o Mineirão não aceitou, encaminhou uma proposta, o Cruzeiro não achou boa, agora o Cruzeiro encaminhou uma outra, estamos tentando levantar, está todo mundo com o telefone na mão levantando informações aqui. Fato é que até o momento eu não consegui atualização, mas seguem negociando. Elton Novaes, você tem alguma novidade sobre esse assunto aí, Elton? Não, ontem até a Itatiaia soltou, né, uma reportagem do Pio e do Pancielli falando a respeito do que o Cruzeiro buscava de novo para essa
nova sentada na mesa, né? Que é a questão de estacionamento, é uma loja na própria praça de alimentação não, esplanada do Mineirão, com um lucro maior para o Cruzeiro, estacionamento, também os bares, toda essa questão. Isso tem também a possibilidade do Cruzeiro colocar na mesa a questão dos eventos que existem no Mineirão e seriam eventos para dias que possivelmente o Cruzeiro estaria usando aquelas datas. Agora, por falar nisso, Thiagão, o clássico entre Cruzeiro e Atlético pode não acontecer em Belo Horizonte, até porque o Mineirão recebe um show, o América atua na Independência contra o Corinthians, aí ou muda a data ou não acontece aqui, Thiagueiro. É mais fácil mudar a data, né, HG? Mais fácil mudar a data para que priorize o torcedor de Belo Horizonte. E convenhamos, normalmente o brasileiro tem 2, 3 datas pelo menos, ou é sábado, domingo e segunda, ou é terça e quarta, ou é quarta e quinta. Então que ele seja alterada a data e que o jogo seja disputado em Belo Horizonte. Thiago, Valuzão, tem alguma informação sobre isso? Só que a mudança da data, neste caso, vai ser mais difícil por conta da prioridade das datas da Sul-Americana e da própria Libertadores, né? Então, neste caso... porque tem rodada no meio de semana, né, Valor? Exatamente. Para quem está... Valor, mete na sexta, então joga lá pra frente. Para ter asterisco, eu acho que a CBF não faria isso com o clássico. Mas, infelizmente... Acredito fortemente que esse jogo não será realizado. Brasília, Uberlândia, Cariacica, é uma pena, mas infelizmente pelas datas. Ontem eu estava até conversando com o Popó aqui na redação e a gente estava tentando buscar uma data para esse jogo. Nem puxando antes, nem puxando depois. Eu também fiz esse não exercício. daria. A gente já colocou mil jogos em data FIFA, vai ser só mais um. 1000 jogos no Brasil em data FIFA, vai ser só mais um. Mas eu É muito mais fácil resolver assim. Muito complicado. Extremamente complicado. É uma pena. Imagina um clássico desse do Mineirão, local. Isso aí seria lindo, né? Mas infelizmente é o torcedor aqui de Minas que acaba pagando essa conta, né? Porque é ansioso por ver esse jogo com o Mineirão lotado e infelizmente, pelo que a gente está vendo aí, vai ser muito, mas muito complicado. Não vai ter, né? Não vai ter, porque não tem para onde fugir, né? Essa é a realidade. A gente está falando de clássico, mas o primeiro deles no sábado agora, só 7 mil, Valuzinho. Só 7.740 torcedores, e aí pagando, e aí nós estamos falando de pagantes, que foram 4.728, cara. 7 mil presentes. É muito pouca gente. Por que, Valor? Libertadores, por exemplo, pode ser? Sul-Americana, a turma guardando dinheiro? Pode ser. A gente sabe que seria hipocrisia da minha parte dizer que o valor do ingresso não pesa, né? R$150. Então, isso aí... diante da realidade do nosso país, então pode ser ali a torcida do América, tanto a torcida do América quanto a do Atlético, já olhando mais pra frente, e também tem um segundo jogo, né? Eventualmente pode ser o pessoal dando mais uma segurada. São 3 jogos, né, Valor? São 3 jogos aí que você tem que fazer a conta. E essa primeira final, aí Libertadores e Sul-Americana, e depois a segunda final. Como é que o torcedor comum... Faz a conta aí, quanto dá isso aí? E eu não tô falando só do ingresso, não. São 5 jogos? Vamos botar uma média de R$100, quinhentão. No mínimo, mas estou falando para torcedor do Atlético, para torcedor do Cruzeiro. E fora que tem deslocamento, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Fica pesado, meu. Pesado. Pô, senão isso aí não é, né? Mas mesmo assim assusta, né? Quando a gente vê um número desse, né? Que apenas 4.700 pessoas pagaram o ingresso. A América tinha uma campanha que poderia levar outros 2 torcedores, aí chegou esse número de 7 mil torcedores. O ingresso é caro, é muito caro. Mas eu fiz um levantamento puxando assim, em 2012 a Atlético e a América também fizeram essa mesma final. Quantos mil presentes tiveram no mando de campo do América? 15 mil na primeira, em 2012. Em 2016, 16 mil torcedores estiveram presentes no Independência. O Independência, a gente lembrando que a capacidade é de 21 mil. Então, ou seja, tiveram esses torcedores. Agora, é claro que tem Você tinha a questão da política de preços dos dois, não? De valores, né? Não, esses valores realmente eu não puxei. Mas hoje o ingresso é muito caro. R$150, eu acho um ingresso salgado, ainda mais quando a gente pega essa sequência de jogos que o América terá na terça, né? O América joga na quarta. Na quarta e o Atlético joga na quinta-feira e depois tem a grande decisão no domingo. Então, é pesado? É pesado. Mas mesmo assim, América e Atlético, primeiro jogo da decisão, mereciam. É que se o torcedor for escolher um jogo para não ir,
Vai ser esse. Era esse aí, né? É que o jogo legal de ir mesmo é o próximo. Mas, Define tem campeão. mas o Elton chamou atenção para uma coisa, que nos anos anteriores o público foi mais que dobro. Ok. Mas o mando do América sempre foi no primeiro jogo, nos jogos Mas aí, dos pegando dois, nos 10 dois. anos atrás, né? Vamos também ser, assim, lembrar o tanto que o preço andou, né? E uma coisa que eu faço a crítica aí, a crítica é para qualquer clube de futebol no Brasil. Tá? Mas a questão da... Eu sei que o futebol é caro, não acho que teria que distribuir ingresso para ninguém, mas cada vez mais o torcedor só vai conseguir assistir o time dele se ele estiver engajado num programa de sócio-torcedor. Ô Elton, e aí vale para todo mundo, qualquer um que quiser responder. A promoção do jogo, a promoção do espetáculo, da experiência, ela tem sido mal feita? Tem a roupagem, né, que a gente fala, como está envelopando, como tá envelopando o campeonato. Eu acho que foi pouco badalado, tem sido pouco badalado. O Thiago fala muito a respeito do Campeonato Mineiro, eu defendo muito o Campeonato Mineiro, mas o Campeonato Mineiro, ele precisa de uma roupagem melhor. Ele precisa entregar algo além para o torcedor. E ainda eu bato nessa tecla. O ingresso, ele teria que ser analisado para esses momentos. O torcedor de Atlético e América poderia ter feito um pacote ou ingressos promocionais mesmo para essa primeira partida. Cara, é um erro e uma grande vergonha que vai ficar marcado no futebol mineiro. E quando eu mineiro. te falo que os próprios clubes não se importam com o estadual, e eles não se importam mesmo, Ih, não é já só vem daqui de não, novo é a fora daqui polêmica. também. É quando o América mete o ingresso a R$150 no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. Pensando que às tem vésperas de jogos da Decisivo. Sul-Americana e decisivos. Boa, Thiago. E às vésperas Boa. de um início de Campeonato Brasileiro, ele simplesmente não se importa com a sua torcida. E aí não adianta o Salum ir lá e reclamar com a FMF, que colocaram convidados em cima. Ele não está se importando com a torcida dele. Porque quem define o preço é o América. O próprio América não se importa com a torcida. Então, sinceramente, é falta de cuidado dos clubes com o público, é falta de cuidado dos clubes com os torcedores. E aí não é só o América isso não, é uma crítica que eu faço ao América, eu faço ao Cruzeiro, eu faço ao Atlético, eu faço ao Flamengo, ao Corinthians, ao São Paulo, a todos. Os clubes não se importam em momento algum com seus torcedores. Eles se importam na hora de obter receitas. E na hora de dar ao torcedor aquela oportunidade, aquela experiência de ir ao estádio, eles não estão nem aí. Pois não, Valor? Eu comecei o Campeonato Mineiro junto com o Elton, né, num discurso bem inflamado, do lado contrário do Thiago, com relação a tudo que ele dizia dos clubes do campeonato. Só queria dizer que eu sou o primeiro da fila para pedir desculpa ao Thiago. Tamo junto, Valuzinho. Rapaz! Eu fui o primeiro da fila de pedir desculpa pelo Johan e ninguém ali pediu, né? Nem o Adjogade não. Não, eu não tava, tá de Mas férias, um dos desculpa, dois irmão. pediu, então... Eu sou o primeiro da Fala em fila. meu Sou nome. seu caseirinho, sou seu caseirinho. Meu nome não é do osso seu pra lado. dar na boca de cachorro. Aqui, Sou seu caseirinho. então, você Agora- também, então? Agora, Pois não. não, é que você falou um ponto importante. Lá em São Paulo, que vai bem contra o que o Thiago falou, né? O Palmeiras vai jogar com time reserva na Libertadores para jogar a final do Campeonato Paulista. Então já prova a besteira Porque que a ele tá fala falando. do Abel também já deu um peso, né, Ale? Lá em São Paulo eles promovem encontro. Não é a Fátima Bernardes, né? Mas você tem o treinador de um, o treinador de outro, às vezes tem o craque. Normalmente, alguns dias ou um dia Isso, você faz ali uma evento. bagunça. Isso, faz uma bagunça. brunch. Alimenta a imprensa. Isso, a sabe? imprensa adora. É bom. Exatamente. Então, Nós gostamos. Dá uma comida ali pros caras e ali você vai jogando pro alto. Mas, sabe? olha, só uma coisa aqui que você me citou, e aí, até para me defender, lá tem uma situação importante que é a questão financeira. É que você não sabe, mas aqui não se paga pelo título mineiro. Lá se paga pelo título Irmão, paulista. dinheiro não traz felicidade. Mas é o que se importa quando você está Uma observação, administrando uma empresa. Paga mais. Olha só que curioso. O Palmeiras vencer o Dinheiro não Bolívar. traz felicidade, mas eu quero. Tem um amigo meu que fala assim: dinheiro não traz felicidade, eu quero morrer miserável debaixo da torre Eiffel. O Palmeiras vencendo o Bolívar, ele ganha $300 mil. O que daria hoje 1 milhão, 1,5 milhão. 1 milhão e meio. Se ele vencer o Campeonato Paulista, ele ganha R$5 milhões. Ou seja, se ele entregar Porque tem que passar da fase de grupo. Mas né? vem cá, mas vem cá. Desenha aqui pro Alex Mas 5 vem é cá. maior que 1,5. Vem cá. Ele, o Palmeiras, ele tem 6 jogos na primeira fase. Você pegando o grupo do Palmeiras, essa derrota pro Bolívar pode fazer falta para ele? Pode, lógico. Eu acho que não. Claro que pode. Eu acho que classifica mesmo perdendo pro Bolívar com esse time reserva. Ô, Escorali! E quer ganhar. O Bolívar é o mais fraco do grupo, E só quer para deixar ganhar, bem claro. sim, mas é na altitude, uma altitude Não, corrida. mas é o mais fraco. É. Aqui, ó, 3.600 metros. 2.600. 3.600. Quem dá mais?
E então, ele joga para vencer o Água Santa no Campeonato Paulista. Agora Para tem um detalhe, 5 mas milhões. tem um detalhe, você está na melhor das possibilidades, né? E se ele perde com o time reserva na Libertadores, o Água Santa dá uma ensaboadinha e leva por, sei Mas lá... faz parte do jogo, é a estratégia. Tudo bem, eu Faz sei parte que do é. Mas aí na segunda-feira você chega aqui todo tristinho, pensando bem, pensando bem. Ele sempre faz isso. Eu não ia fazer isso. Ó, deixa eu falar da Crona aqui, porque aqui nunca você vai entrar pelo cano, porque aqui é Crona, a Crona é show. Meus queridos, água quente, água fria, esgoto, elétrica e todos os acessórios. Para sua obra, não leve outra marca, vem para a Crona, porque a Crona é show. E se no ponto de vendas que você vai, aí você chega lá e diz, olha, eu estou querendo comprar um tubo de conexões da Crona. Ah, eu não tenho, eu tenho essa marca aqui. Não aceite jamais. Tem que ser Crona. Então, água quente, água fria, esgoto, elétrica e acessórios. Vem com a Crona, que a Crona é show, estrutura espetacular. Estive na fábrica já várias vezes. É um negócio realmente sensacional. Você vai levar qualidade. Na minha casa só entra a Crona e na sua também. Na sua obra, reforma e construção, vá de Crona, tubos e conexões, porque a Crona é show! Vou para um rápido intervalo, 3 minutos e 10. É rapidinho, Laicá, daqui a pouco. Formação é Cruzeiro, Atlético ou América, ô Thiago? Do Cruzeiro e do Atlético. Opa! Então é na volta! É na volta! Até já, fique ligado! Fala, rapaziada, último break nos Donos da Bola. Vou ler mensagens sobre muitos temas aqui, inclusive o principal deles, né, que está sendo mais abordado por vocês, é o Pesolano. Já vou começar lendo do Almir aqui, que falou: boa tarde, turma. Para mim, o Pesolano é tipo Vitor Pereira. Sou cruzeirense de São João del Rei. Grande São João del Rei, do Atlético, inclusive, né, que chegou na semifinal do Mineiro. Boa tarde, vocês estão entendendo mal. O Alisson de Sete Lagoas aqui falando, ó. A vinda do Papa provavelmente veio amarrada com a ida para a Espanha em dezembro. Porém, o treinador do Valladolid estava estável dessa forma, não era viável fazer essa mudança. Será? Acho difícil, hein? Você fazer esse tipo de contrato com um treinador para já emendar ele em outro clube. Não sei. Será? Pode ser que sim. Aqui, ó, Campeonato Mineiro infelizmente não é parâmetro para nada. Se o time jogar bem não é novidade, nível de dificuldade fraco. Se o time jogar mal, aí sim é preocupante. O que importa é realmente o Campeonato Brasileiro. Chegou essa mensagem aqui, não colocou o nome mais interessante, né, rapaziada? Nosso querido companheiro aqui acha que o Campeonato Mineiro não tem muito parâmetro porque os times vão jogar no Campeonato Brasileirão. Então, desse jeito, será que o desempenho do Cruzeiro vai melhorar? Isso que ele quis dizer, não sei. O Paulo Gil mandou assim, ó. Cruzeiro teve uma pré-temporada de novembro a fevereiro, a maior da história do futebol brasileiro. Não entendi por que começou com um técnico que já estava com a saída certa e aguardava só a vaga na Europa. Na bronca aqui com o planejamento da diretoria do Cruzeiro, o Paulo Gil. E o Alexandre Moura de Montes Claros mandou sobre o Natan do Atlético. Leu a mensagem da rapaziada do Galo também. Não pode esquecer que Natan ficando e não jogando e com todos os problemas que ele tem, talvez não ache um bom contrato no ano que vem. O jogador tem que estar jogando para ter vitrine, porque ele ainda não se consolidou como jogador. O Lucas Rocha mandou assim, atleticano de Cachoeira do Pageu. Mandou. Ih, rapaz. Não, mensagem errada aqui, ó. O César Augusto mandou assim, meio atacante Luan do Corinthians, que nem está na lista dos 50 inscritos que poderiam para a Libertadores, está livre, vai ficar livre no mercado. Não caberia no Cruzeiro? Será? Fica o questionamento aí, bom para fazer rapaziada lá pro HG aí, ó. Andrezão vai levar lá pro HG no próximo bloco, fechou? Valeu, rapaziada. Atenção, meu povo, estamos de volta com informações de Thiago Fernandes. Atenção, porque na tela da Band agora, o Cruzeiro está interessado num atacante aí, ô Thiagueiro? O que o Nicola trouxe ontem em primeira mão, a gente pode confirmar que o Bruno Mezenga, o Ale até falou sobre ele ontem, 34 anos,
jogador que recebe algo perto de 60 mil por mês no Água Santa, ele poderia vir para o Cruzeiro ao final do Campeonato Paulista, a partir do dia 20 de abril, até o dia 20 de abril, aliás, desculpa, ele poderia assinar esse contrato com o Clube Mineiro e existe o interesse do Cruzeiro nessa contratação. Não foi feita ainda uma proposta. O Cruzeiro, pelo que eu pude apurar, ele não chegou nem sequer a prometer uma oferta pelo jogador, mas fez uma consulta pensando na possibilidade de trazê-lo para a Toca da Raposa no decorrer da temporada. Ué, mas e o Davó, ali? Davó é bolinho de chuva, eu já falei isso aqui algumas vezes. Por quê? Hã? Davó, a única coisa boa... boa, é o bolinho de chuva. É uma delícia, por sinal, né? Você gostava do Mezenga, do Berdinazzi? Cara, do Mezenga. Eu gostava dos Mezenga Eu também. gostava daquele maluco que falava assim... Amigo Mezenga, temos que conversar com a Chiquita. Ari Fontoura. Não é Ari Fontoura, cara. Não é Ari Fontoura. Acho que o Ari Fontoura, inclusive, nem estava nessa novela. Ok. Então ele falava, amigo Mezenga, temos que conversar com a Chiquita. José Wilker. Não é José Wilker. Memória. Se eu te falar, esse Mezenga aí, pra mim, ele é um tanto melhor que o Davó. Então vale a pena? Pra mim, o salário que não é alto dentro do Não padrão vem ali. ganhar o mesmo tanto. Não vem ganhando. Mas que venha ganhar um 100zinho? 100zinho? Não, 120, o dobro, né? Aí tem que ver com o Difícil, valor não, que ele tá. com 34 anos. Dá pra pagar 120? Não. Dá não? Dá não? HG, um dos destaques do time. Quem é o melhor volante do Cruzeiro pra você depois do Ian Lucas? É que o Ian Lucas, eu sou fã demais desse eu sei, por moleque. isso que eu né? já- Sou fã demais desse moleque. Mas eu, o Alisson, pô. Ganha menos que 100. Quê? Menos de 100 mil no Cruzeiro. A multa Qual que rescisória é? O dele Cruzeiro pro tem um pro teto? Brasil, Não, é uma média, né? Não É uma teto, média. é uma A média. multa rescisória dele pro Brasil é de 180 milhões de reais. E essa multa ela é 2.000 vezes o valor do salário do atleta na CLT. Então, só se fazerem as contas aí. Dá menos de 100 mil reais por mês. O maior salário é o Rafael Cabral, né? Do Cruzeiro. Agora com a chegada aí dos caras aí, né? É o Gilberto? Passou. É porque Você sabe quanto? Pode o Rafael falar? teve 2 Não, aumentos. não vai ser Salário é vida pessoal, não tem nada com isso, né, Thiago? Sei quanto é, mas não posso Não, falar. o povo adora, Mas né? é bem mais que 120? Bem mais. É? Ah, e não pode pagar 120 pro Mezengão na O massa? valor não Mas tá porque gostando nada disso, Gilberto, viu? O Gilberto é muito mais O jogador que o Mezenga antes Mezenga. estava em que time, hein, Joe? Ele jogou na Ponte Preta, o ano passado. Não, no sei onde Goiás? ele O valor não tá gostando nada agora. disso, vocês estão falando do salário do jogador. Por quê? Porque ele não gosta, é invasão. Pode falar, à vontade. Eu vou contar o salário da lei, hein? Pode? Aqui? Depende, Aqui? né? Último bloco, no finalzinho do programa hoje eu conto o salário da Já lei. acabou Tá o todo programa, mundo. idiota. Já acabou? Ah, tava no Amanhã. CSA. E tem uma informação do Atlético? Olha, vale a pena um jogador dessa idade, Elton, pagar 120? Porque estou vendo pessoas cruzeirenses ali dentro do estúdio balançando a cabecinha para um lado e para o outro, dizendo De que não. negativo pra vinda 120 dele, pro Mezengão? eu acho que é um jogador que vale e acrescenta a equipe do Cruzeiro. Vale Pra e ser acrescenta. reserva, mano? Vale. Ser reserva? Vale não, o é. Gilberto- Eu acho que ele Gilberto brigaria é pra ser titular. titular. O Gilberto? Brigaria. Aí é loucura. Não, Aí Brigaria. realmente. Depois dessa eu Aí. não volto. Na moral. Não, aí. Brigaria sim. Escola-Links! Brigaria. Colocar Mezenga disputando posição com o Briga Gilberto. hoje, Aí, eu acho que sinceramente, brigaria, eu vou pô. acabar o programa, irmão. Eu não volto hoje pro programa depois Vou disso. acabar o programa. Aí você tá de brincadeira comigo. Aqui, você quer se manifestar diante de uma heresia Ale já dessa? falou, né? Ale, Aquele do América. Ale que já falou, né? É isso aí, Ale. Eu sempre vou nessa aí, Ale. Já prepare o coração, porque o Minascap Especial de Páscoa desta semana chegou a 550 mil reais em prêmios para transformar a vida dos mineiros. Tem 50 prêmios de 2 mil reais no Giraminas, tem 2 prêmios de 10 mil reais, um prêmio de 30 mil e mais um super prêmio de 400 mil reais. Então você vai aproveitar a oportunidade para mudar de vida, garantindo o seu Minascap das mãos dos revendedores, nos postos de venda, pelo minascap.com, tá aqui embaixo, pelo QR Code que está lá no canto, pelo aplicativo. Ó, acredite na sorte. Venha para o Minascap porque você ajuda a pai e seu coração bate muito, muito, muito mais forte. Viva o Minascap, ó. Só rapidamente aqui. Elton Novaes, é com você. O América vendeu o Arthur e o América vai pegar 15%, uma boladaça do Vitor Roque. O Arthur é a maior venda da história do América. Por que a gente não está vendo isso? Porque o Cruzeiro, na verdade, perdeu o Vitor Roque, mas tinha surrupiado o Vitor Roque do América. Né? Por que a gente não tá vendo? Não está vendo grandes vendas de Atlético Cruzeiro?
Ah, mas é por causa do trabalho lá embaixo. Mas o Cruzeiro... O trabalho lá embaixo tá ruim na base de Atlético e Cruzeiro? Principalmente do Atlético. O do Cruzeiro até que não. Mas o Atlético não é o Atlético mudou a base lá e tal e não virou mas nada. Ainda não teve resultado. Mas ainda não teve resultado. A base do Atlético ainda não teve resultado. O Cruzeiro, nos últimos anos, principalmente por necessidade, vem apresentando jogadores da base muito mais... que pode dar lucro lá na frente. O Kaique vai ser uma bola boa. Vai ser dinheiro. Mas é que assim, por exemplo, saiu agora o Arthur do América, 7 milhões de euros. 15 segundos. O Savinho saiu do Atlético por 6 milhões e meio de euros. E todo mundo considera a venda do Arthur maravilhosa, o Savinho horrível. Mas aí um jogou no sub-20, um jogou pela seleção sub-20, o outro não estava jogando. Não, tudo bem, mas eu tô falando de posição. Pelas estruturas de um e de outro, não teria que revelar mais? Cara, mais ou menos. Nós vamos tratar disso amanhã, porque esse assunto ficou pela metade. Vamos embora amanhã, 1h da tarde, donos da bola na tela da Band. Um abraço.